Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espiritualidade na Prática. Eu estou a Diana e hoje, aliás, eu costumo trazer por aqui temas sobre espiritualidade, as minhas experiências com a jornada espiritual, com o despertar espiritual, com o próprio desenvolvimento espiritual. Então hoje não vai ser diferente, eu trouxe-vos aqui 8 coisas que eu aprendi com a espiritualidade e eu já tinha aqui a ponte, as 8 coisas para não me perder, porque senão eu falo e depois não desenvolvo as ideias, não é? Então eu anotei aqui as 8 coisinhas que eu aprendi com a espiritualidade. Tem mais coisas, mas achei que o vídeo iria ficar muito longo, então provavelmente eu farei uma segunda parte se eu achar que tenho que fazer uma segunda parte. E os meus vídeos aqui no canal, não sei se vocês já se aperceberam disto, mas os meus vídeos eles são feitos de forma intuitiva, então eu vou tendo as ideias para os vídeos e vou anotando num caderninho, não é? As ideias que eu tenho e vou colocando ali quando é que eu irei soltar o vídeo. Às vezes não corre assim tão bem, porque às vezes, ok, é para soltar este vídeo antes do outro, não é? Num dia tal e não no outro dia não sei das quantas, entende? Mas enfim. Então, a primeira coisa, né? A ver se eu percebo a minha própria letra. A primeira coisa que eu aprendi com a espiritualidade, como eu coloquei aqui nos meus apontamentos, é que a conexão espiritual e a própria espiritualidade, ela é muito individual, ela é muito particular. Porque nós estamos na era em que começamos a perceber que cada um pode fazer as suas coisinhas, eu estou a falar sempre da parte espiritual, não é? Sem ter que depender muito de terceiras pessoas. E o que é que eu quero dizer com terceiras pessoas? Sem padres, por exemplo, porque até aqui nós tivemos uma espiritualidade que estava muito conectada com as religiões, qualquer uma delas, mas hoje em dia nós começamos a perceber que não é bem assim. E que a nossa fé, eu falo de fé também como parte da espiritualidade, ela é muito mais individual do que propriamente a partir de um terceiro. E aqui eu vou colocar, que eu não tinha pensado nisto, mas eu vi talvez umas semanas, eu vi esta reflexão e achei muito interessante, que faz todo sentido. Quando nós falamos de espiritualidade ou de conexão espiritual, que é muito individual e é muito particular, nós também estamos aqui a falar de que nós não precisamos de que as outras pessoas rezem e orem por nós, porque nós temos essa capacidade de fazer isso por nós mesmos. Obviamente, se eu quiser orar ou rezar por alguém, eu posso fazer isso, mas quando nós pedimos a uma pessoa, ou quando alguém nos pede para fazer essa oração ou essa reza, parece que nós estamos a dizer que não temos essa capacidade, quando todos nós temos essa capacidade, porque é alguma coisa muito intrínseca. Todos nós podemos falar com o Deus, com a fonte criadora, com o universo, com a vida, com o Criador, como tu quiseres chamar, e não dependemos, e eu acho que é isso que nós estamos aqui a aprender, ou estamos aqui para aprender também, é que nós não dependemos de nenhum mestre, de nenhum guru, de nenhum pastor, de nenhum padre, de nenhum líder religioso, para a nossa conexão muito pessoal. Nós podemos estar numa religião, mas a conexão que cada pessoa que pertence a essa religião tem é muito diferente, é muito particular. Achei curioso. Enfim, a segunda coisa que eu aprendi com a espiritualidade é que estamos aqui, sendo um espírito, a vivenciar uma experiência material. E eu acho que já falo isso há muito tempo, desde que eu comecei a ter comecei a ter interesse por falar aqui na internet sobre o assunto. Então isto foi para lá em 2012, em que eu queria fazer um blog, para contar as minhas experiências, exatamente o que eu estou aqui a fazer, mas em blog, não é? Porque na altura era muito mais, sei lá, não tinha esta coisa de fazermos os vídeos, era mais blogs. Então eu comecei com um blog. Só que eu apagava os blogs, eu tive 3 blogs e apaguei-os, e depois deixei de fazer blogs porque tinha vergonha de fazer exatamente o que eu estou a fazer aqui agora em vídeo, não é? Enfim, mas o que eu digo é que eu já ouvi outros espiritualistas também a falar exatamente isto. Nós não somos o corpo físico é apenas digamos que uma somatização, um resultado do que está no plano espiritual, do que está na parte energética, não é? No campo espiritual e nos outros corpos também.
Então, na verdade, nós somos o corpo físico, é apenas um espelho daquilo que está no plano espiritual, né? E o que nós estamos aqui a fazer na matéria, o que nós estamos aqui a fazer na Terra, não é? No nosso planeta, é precisamente, com as reencarnações, é precisamente irmos vivendo experiências para limar as arestas do próprio espírito. Então há coisas que o espírito precisa, o espírito ou a consciência precisa de desenvolver, e à medida que vai tendo essas experiências, vai vivenciando as experiências, vai amadurecendo à partida, né? Uns mais de uma forma, outros de outra forma, uns mais depressa, outros mais lentos, mas o objetivo é o mesmo, é esta evolução consciencial. Então nós não somos a matéria, e não é a matéria que nos define, mas é o estado consciencial que nos vai definir, e esse estado consciencial obviamente que vai tendo o seu desenvolvimento e vai tendo a sua evolução a partir das várias experiências no planeta Terra, no outro planeta qualquer, certo? Então é muito mais importante o espírito, o desenvolvimento da espiritualidade, do espírito, da consciência, da expansão da consciência, do que propriamente o que nós temos aqui na matéria, que é apenas uma ilusão. Porém, nós temos que também ter consciência de que nós estamos aqui na matéria, e é a partir da matéria que o próprio espírito, que a própria consciência se vai desenvolvendo. Então nós também temos que aprender que, isto também pode ser outro ensinamento, que apesar, é um outro ensinamento, não é? Mas que eu acho que não coloquei aqui, que apesar de nós estarmos aqui na 3D e isto não ser permanente, não ser uma coisa eterna, é a partir daqui que nós vamos vivenciando e vamos tendo a nossa evolução consciencial. Então faz todo sentido nós vivermos e vivenciarmos aqui as experiências e equilibrarmos. Enquanto estamos aqui, vamos vivendo a matéria. Porque eu vejo muita gente, e eu fiz isso também, não é? Obviamente, eu também fiz isso, em que eu achei que neste conceito de que só a espiritualidade é que importa, meio que a parte da matéria, do dinheiro, do corpo físico ficou um pouco de lado. E nós precisamos do corpo físico, por exemplo, para conseguirmos fazermos esta experiência, termos esta experiência e passarmos por esta experiência. Então faz sentido que a gente também tome conta, que a gente cuide da nossa casa, do nosso ambiente, mas também no nosso templo interno, que seria o nosso corpo físico, certo? Então nós somos um espírito a viver uma experiência material, que se desenvolve, que evolui, mas nós também precisamos de aprender a equilibrar exatamente isto, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não é que costuma dizer. O terceiro ponto aqui, na verdade já falei um bocadinho quando estava a desenvolver um bocadinho o segundo ponto, é que a 3D, o planeta Terra, a parte material, é uma ilusão. Embora para nós isto seja uma realidade, na verdade, quando nós vamos para o plano espiritual, esta realidade não é realidade, ela não existe. Até porque, se vocês ouvirem os relatos de algumas entidades algumas pessoas que incorporam, não são morada aberta e que incorporam algumas entidades, elas próprias dizem que o tempo no plano espiritual é muito diferente. Então o que nós vivemos aqui é uma ilusão. No entanto, como eu falei no ponto anterior, nós estamos aqui, então nós precisamos de aprender a equilibrar e não sermos tão conspiracionistas, embora eu goste de uma boa teoria da conspiração, mas nós não podemos ser tão conspiracionistas assim ao ponto de deixarmos tudo e coisa com F, não é? Nós também precisamos de entender que para a consciência se desenvolver e expandir, ela precisa de passar por estas coisas que está a passar. E eu acho que até coloquei aqui o outro ponto, que seria o quarto ponto, é que a minha realidade, já que estamos a falar aqui de ilusões, vamos falar aqui um bocadinho das realidades. A minha realidade não é a tua realidade. Eu coloquei assim, a minha realidade não é a tua realidade, então não existe apenas uma realidade, mas várias realidades. E isto vai muito ao encontro da 3D, porque nós achamos que aquilo que nós estamos a ver é o que é verdade, o que é real, só que não. Isso é a nossa realidade consoante a nossa consciência, o nosso estado consciencial neste momento. Mas, na verdade, aquilo que eu considero como real pode não ser a tua realidade. Até que, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, tu estás a fazer outra coisa completamente diferente. E no momento em que tu estarás a assistir este vídeo, eu estou a fazer outra coisa completamente diferente. Então as realidades e aquilo que nós consideramos como real
e como verdadeiro, como verdade, pode não ser. Isso é real para nós, para cada um de nós que vive isso, que está em confronto com isso. Mas para uma outra pessoa a realidade é completamente diferente. Então o que eu quero aqui dizer é que não é porque nós todos estamos aqui no planeta Terra que existe apenas uma realidade, que é o facto de estarmos aqui como no planeta Terra e estar um caminhão imenso a passar aqui. É a realidade, certo? Mas isso significa que, apesar de estarmos todos dentro desta realidade, nós também, cada um de nós vive uma realidade, várias realidades. E vou dar outro exemplo. Por exemplo, vou dar outro exemplo, né? Eu estou aqui neste momento a gravar o vídeo para vocês, já está a anoitecer. Quando eu digo anoitecer, são 5 da tarde. Só que é isso, no inverno é isso que temos para hoje, né? No inverno é isso que temos. Mas, por exemplo, para o meu marido a realidade é completamente diferente, onde ele está neste momento. Então, apesar de nós termos uma realidade em conjunto, a nossa realidade individual, ela também é diferente. E ela também é diferente a partir do momento em que nós estamos os dois juntos. Porquê? Porque ele vive, experiencia e ele tem uma perspectiva diferente da minha, mesmo quando nós estamos juntos. Dá para perceber o que eu quero dizer? Então sempre vão existir infinitas possibilidades, infinitas realidades. E é muito curioso que nós estamos aqui a falar de realidades. Eu nem ia falar disso, mas lembrei-me agora. Eu já não me recordo onde é que eu vi, eu sei que tenho a ponta num post-it junto a um livro que eu estava a ler, que o pi, e não me fazem perguntas mais profundas ou estruturadas sobre o pi, porque eu não sei, eu só fiquei muito, não fui muito a fundo no assunto, mas ficou aquela curiosidade. O pi, portanto, se eu encontrar o post-it, eu coloco aqui, bem, vocês não vão perceber os meus gatafunhos, mas enfim, mas talvez eu tire uma fotografia, se eu encontrar o post-it, eu tiro uma fotografia e ponho aqui juntamente para vocês verem. Que o pi, eu acho que foi um vídeo no Teco Teco que eu vi, mas também no Teco Teco a gente pode confiar muito, mas eu achei curioso, enfim, se é a realidade ou não, achei curioso isso. Porquê? Porque dentro do pi, não é, existem, à partida, não é, supõe-se que existam todas as possibilidades de datas de nascimento dentro do próprio pi, porque o pi ele é arredondado, não é? E se nós formos a ver, todos os números estão dentro do pi. O que é que eu quero dizer com isso? Que todas as possibilidades elas existem, ou seja, todas as realidades elas existem. E agora eu podia falar de dimensões, também tem aqui a outra coisinha, o outro tópico que eu coloquei aqui, fala sobre as dimensões. Mas e até se calhar eu vou, em vez de falar, se calhar vou atropelar e vou colocar aqui o 6º tópico, que seria este das dimensões, e depois o 5º tópico que eu falo a seguir. Ok? Que assim já fica os tópicos todos seguidinhos que estão interligados. Porque é tal coisa, assim, infinitas possibilidades, infinitas realidades, porque foi o que eu vos disse. Tenho a minha realidade agora, tenho a realidade do meu marido, que apesar de nós vivermos juntos, nós temos realidades diferentes, mesmo quando nós estamos juntos, a minha realidade, a minha perspectiva, a minha verdade é uma, a dele é outra. Existe a realidade de que todos estamos aqui no planeta Terra, mas cada um tem a sua realidade, ou seja, existem tantas possibilidades, tantas realidades e tantas vivências a acontecer a todo momento, com todas as pessoas, que, entendem, não existe uma única verdade, não existe o certo ou o errado, embora nós tenhamos isso muito fixo nas religiões, nas culturas, nas sociedades, cada sociedade tem o que é certo e o que é errado, a religião também tem o que é certo e o que é errado, mas na verdade o que é certo e o que é errado vai muito além de somente uma cultura ou uma religião, ou alguém que diz que está certo ou que está errado, vai muito, isto tem muito mais a ver com cada realidade de cada um e cada crença e cada princípio e cada valor, que acaba por ter, não é? Entendem o que eu quero dizer? São tantas possibilidades, infinitas possibilidades, que a primeira vez que eu ouvi falar sobre este termo foi com a Louise Hay, que eu na altura não entendi o que é que ela quis dizer com isso, infinitas possibilidades, mas é isso, são infinitas possibilidades, ou seja, não podemos dizer que existe apenas uma verdade, apenas uma realidade, entendem? Enfim,
Vamos entrar no tema das dimensões para falarmos sobre as realidades, e estamos aqui nas realidades paralelas e tudo mais. Então, o 6º tópico, que agora vai ser o 5º tópico, que eu coloquei aqui é: as dimensões e as realidades paralelas acontecem simultaneamente. Isto tem a ver com o passado, presente e futuro, ou seja, com o tempo que nós conhecemos agora. Não existe, vou voltar a dizer, vejam alguns relatos de pessoas que são morada aberta e que incorporam entidades que lhes dizem isso. O tempo na espiritualidade acontece de maneira diferente. Para nós, para a nossa finita interpretação ou infinita percepção, digamos assim, enquanto pessoas, ou melhor, consciências encarnadas, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos de ter um começo, meio e fim, para que, acho eu, que a mente ou que o cérebro não bugue, não dê alguma coisa, não fica doidinho, não é? Então nós precisamos das coisas talvez um pouco mais lógicas, um pouco mais racionais, ou um pouco mais metódicas, ou um pouco mais, não tão abrangentes, não tão amplas assim. Então nós precisamos do princípio, meio e fim. E por isso talvez para nós, com o tempo, com os horários como nós vivemos agora, com os dias como nós vivemos agora, com os calendários que nós vivemos agora, a bateria agora está aqui a dizer que estou a ficar sem bateria, é o que eu quero dizer. Nós talvez precisemos disso mesmo, para não ficarmos doidinhos, não é? Mas a realidade, lá está, a realidade, que eu também não sei se é a realidade porque eu não sei, não é? Mas eu suponho que seja a realidade, é que o tempo, portanto o passado, o presente e o futuro, eles acontecem todos simultaneamente. E isso faz parte das infinitas possibilidades também, em que a Diana, a Diana criança, ela está a acontecer numa realidade, que diria eu, paralela, enquanto que a Diana, será daqui a um ano, a Diana daqui a 2 anos, a Diana daqui a 3 anos, daqui a 50 anos, estará noutra realidade paralela também, ok? Ao mesmo tempo que eu que acredito que sou a Diana do presente, também estou a acontecer. Entendem o que eu quero aqui dizer? Espero que sim. E ao mesmo tempo que isto acontece, quando nós falamos de dimensões, nós também estamos aqui a falar das dimensões de existência da consciência, não é? Portanto, a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão, que são as que nós conhecemos, as que nós vemos. Os minerais, primeira dimensão, os vegetais, a segunda dimensão, e os hominais, que seríamos os animais e os humanos, na terceira dimensão. E nós coexistimos no mesmo lugar, porque nós vemos as plantas, vemos os minerais, vemos os animais, vemos os outros humanos, certo? Às vezes não veem, porque às vezes as pessoas vão na rua e meio que não veem que nós estamos a chegar à beira delas e elas teimam em não se afastar ou não se desviar um bocadinho, mas enfim, às vezes pode ser que não vejam mesmo, pode ser. Mas se nós vemos a primeira e a segunda dimensão e vemos outras pessoas na terceira dimensão e animais na terceira dimensão, significa que nós também temos aqui a quarta dimensão, que são os espíritos, a dimensão dos espíritos, e temos também possivelmente a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima dimensão, tudo a acontecer ao mesmo tempo, eu diria no mesmo espaço. Nós temos a noção de espaço porque precisamos dele aqui na matéria, mas será que existe lá no plano espiritual esta mesma noção de espaço? Ou será que as coisas, de facto, como é que eu vou explicar, não é? Como se esta dimensão estivesse, e elas estivessem sempre, coexistissem, entendem? Só que nós, dependendo do nosso estado consciencial, nós vemos, por exemplo, espíritos ou não vemos, da mesma forma como os espíritos, dependendo do desenvolvimento consciencial, veem ou não veem a nossa frequência. Então, por isso, talvez é que a nossa frequência seja tão importante assim. Há pessoas que estão aqui, há humanos que estão aqui encarnados e que não veem as plantas, que não veem os minerais, que não veem os animais, se é que vocês me entendem, não é? Então, talvez, eu acredito, futuramente, não sei, não é? Mas futuramente posso até ler alguma coisa que me faça pensar de outra forma diferente ou que me faça refletir novamente, mas eu acredito que as dimensões, elas acontecem sempre ao mesmo tempo, elas não estão lá, né? Portanto, a quarta dimensão não está lá, ela acontece aqui, portanto é como se aqui tivesse outras dimensões a acontecer ao mesmo tempo, entende o que eu quero dizer?
Espero que sim. Enfim, agora, que era a quinta coisa, passou a ser, o quinto ponto passou a ser o sexto ponto, em que eu coloquei assim: ninguém encarnado é iluminado e tem a resposta certa, ou seja, tem a verdade, conhece a verdade. E é exatamente isto. Este é um tópico que eu já há um tempo obviamente há muito tempo, não é, que eu já tinha percebido, mas ficou muito claro para mim quando eu já falei sobre essa pessoa, falei brevemente, mas foi naquele vídeo que eu fiz sobre o Didi. Pronto, há uma outra personagem, eu não posso falar aqui os nomes porque é processo por todo o lado e uma pessoa não tem dinheiro para tanto processo, não tem dinheiro para processos. Então a gente fala entre linhas e vocês façam o vosso trabalho para irem saber mais, né? Enfim. E não só, também estamos aqui a falar dos gurus, dos mestres, daqueles profetas que agora veem coisas, falam, uns que dizem que falam com Jesus, que incorporam Jesus, que incorporam Metatron, que incorporam não sei quem, né? Então, nisto que está a surgir muito, eu pus-me a pensar: quando alguém diz que é puro, que é iluminado, que foi escolhido, the chosen one, não é? Que foi escolhido, que tem a resposta, que o método dele é que é um método que vai, né? Isto para mim já faz parte de alguém que está a montar ou a criar aqui uma seita, entendem? Então, se há uma coisa que eu aprendi aqui com a espiritualidade, é que ninguém, no momento em que nós estamos aqui encarnados, neste momento de transição planetária, ninguém é iluminado. Há quem desperte espiritualmente, eu fui uma delas, e se estás aqui provavelmente tu também és uma dessas pessoas, e cada vez mais vamos ter pessoas que despertam, esperemos nós, para a espiritualidade, mas o que eu acredito é que aqui ninguém é iluminado, ninguém é puro. Se estamos aqui porque nós estamos aqui encarnados na matéria, e estamos aqui na Terra, especificamente no planeta Terra, nós estamos aqui por magnetismo, ok? Nós estamos aqui porque a nossa frequência é muito parecida com a frequência do planeta, ok? Então meio que há um magnetismo, entendem? Em que nós meio podíamos ter ido para outro planeta qualquer, mas estamos aqui. Então isso significa que nós temos uma frequência muito parecida com a frequência do próprio planeta. Então, o que eu acredito é que passaram aqui alguns mestres, Jesus foi um deles, tivemos Buda também, Chico Xavier, que ele obviamente não tem a elevação de Jesus, obviamente, nem de Buda, nem de Maria, nem coisa do tipo, mas foi um médium muito mais elevado, pelo menos do que eu, obviamente, né? Enfim, quem sou eu na fila do pão, não é? Enfim, mas à parte disso, mesmo o Chico Xavier e outros médiuns que possam existir, que provavelmente existem, que têm uma consciência muito elevada, ainda assim nenhum deles é iluminado, porque senão não estaria aqui na Terra, estaria já também num nível consciencial ou numa dimensão como a de Jesus, entendem? Então, para mim, estamos aqui encarnados, temos conexão aqui com a Terra, a gente deve aqui na Terra, a gente fez uma porcaria qualquer, tem que resolver isso, tem que lidar com isso, tem que aprender a lição, tem que olhar para isso. Então aqui ninguém sabe mais, ninguém é sabichão, ninguém é, quer dizer, há muitos sabichões, mas tem pouca sabedoria, né? Enfim, e ninguém tem a resposta certa, ninguém. É como eu disse, eu acredito, atualmente, eu acredito que existem as realidades, as dimensões que elas coabitam, digamos assim, coexistem, né? Mas sei lá, daqui amanhã posso ler um livro que me não é nada disso, é outra coisa, entenderam? Então, eu hoje acredito nisso porque é o meu nível de consciência, é o que me permite acreditar, mas não significa que eu não possa futuramente, ok, aquela crença ficou para trás, aquela crença já não faz sentido para mim, vou buscar outra coisa, entendem o que eu quero dizer? Então, e com isto, outro ensinamento, eu não pus aqui, mas enfim, outro ensinamento podia ser,
é que a espiritualidade, ela não é linear, ela não é um ponto fixo. Portanto, não é uma coisa que está destinado e vai acontecer aquilo exatamente como se previu e acabou, entendem? A espiritualidade, ela é flexível, ela dá-nos a permissão para nós errarmos e para nós aprendermos, e aquilo que estava supostamente destinado pode ser, pode já não estar, pode não acontecer, entendem? Justamente por isso, porque a espiritualidade, ela apesar de ter uma programação, ela não é fixa, ela não é determinante, ela não vai, tem que ser assim como estava ali programadinho e acabou, entendem? É isso. Então, ninguém tem a resposta. Quem vos diz que tem um método que é o único método, que é o método mais certo, mais correto, não acreditem. Não acreditem. Corram que é melhor. 7º ponto. A ideia de movimento que vemos vem da 4ª dimensão. Vou tentar explicar. A ideia de movimento que vemos vem da 4ª dimensão. Então, é difícil de explicar porque nós estaríamos a entrar também nas realidades paralelas e nas dimensões, mas vamos parar para pensar. O que é que tem aqui na 3D? Que faz parte da 3D? Temos os objetos, certo? Os objetos parecem parados, certo? E tudo aquilo que é pesado, a pedra, por exemplo, ela não se mexe à partida, nós não vemos, não é? Mas nada está parado, não é? A energia está sempre em movimento, está sempre a circular. Mas, à partida, a pedra está parada, um computador está parado, um copo está parado, sei lá, uma vela está parada, não é? Uma vela que eu digo é isto assim, a gente vê a chama a tremelicar e tal, a chama ali a tremelicar e tal, mas a vela está parada, certo? Pronto. Um isqueiro está parado, certo? Ok. Um caderno está parado, o telemóvel ou o celular está parado, certo? Então, porque a matéria é energia condensada, não é? Fica mais densa, fica mais sólida, fica coagulada, entenderam? Então é mais difícil de se movimentar. O que dá a ideia de movimento é porque na 4ª dimensão nós vamos tendo acesso, portanto isto acontece, eu diria, por milésimo de segundo, né? Nós vamos tendo, nós vamos, a nossa consciência, né? A nossa consciência vai se movimentando, e para dar esta ideia de que nós não estamos a movimentar aqui na 3D, mas o que de facto faz com que esse movimento aconteça é a 4ª dimensão, é a consciência, ou seja, sem a carne. Porque a carne, a matéria, ela é condensada, ela é coagulada, entendem? Ela é, imaginem as mulheres vão entender o que eu quero dizer. Vamos supor o sangue, ok? Se calhar não podia falar isto aqui, mas enfim. O fluido que corre nas nossas veias, tá? Vamos imaginar. Ele só vai circular nas nossas veias se for fluido, porque se tiver alguma placa, se for o sangue coagulado, ele não vai conseguir circular. É a mesma coisa, ok? Então, quanto mais densa é a matéria, mais parado ou estático vai estar ou vai parecer estar, ok? Que não está, só que, como é que eu vou explicar? A vibração é mais lenta, então o que dá a ideia é a consciência que não está na 3ª dimensão, está na 4ª dimensão. Por isso é que eu digo, as dimensões elas andam e elas coexistem, entendem, umas com as outras, da mesma forma que nós não vemos os outros corpos aqui. Nós temos o corpo físico, mas temos mais 6 corpos, e o corpo espiritual, ou o búdico, o átmico, o mental superior e inferior, o emocional, o astral e o duplo etérico estão aqui também, só que nós não os vemos. Então eles estão noutra dimensão, entendem? Mas eles coexistem para esta dimensão também, dá para perceber? Então o que eu percebo é exatamente isto, é que a 4ª dimensão ela influencia a 3ª dimensão. Portanto, a nossa consciência que está na 4ª dimensão é que traz a ideia, que eu acredito que seja o observador, é que traz a ideia de movimento aqui para a 3D, ok? Provavelmente vocês não perceberam nada do que eu disse, mas
ok, mas também se perceberam podem deixar nos comentários algum complemento, porque eu não sei desenhar as dimensões. Eu se encontrar, que eu também não sei, lá está, porque não se pode colocar aqui qualquer vídeo, não se pode, entendem? Então é complicado. Tenho um vídeo de uma moça que ela explica maravilhosamente bem, e eu gosto muito de como ela explica, mas eu não sei se posso pôr aqui o vídeo dela, porque, enfim, é isso. Tá, vamos avançar. O último ponto, que seria o 8º, mais ou menos das realidades outra vez. Transitamos entre as várias realidades porque todas as possibilidades já existem. Isto tem a ver com o tempo, com o futuro. O futuro não existe. Então, por exemplo, vamos ler as cartas, vamos ler o tarô, vamos ler os oráculos e nós não prevemos o futuro. Nós lemos possibilidades, ok? Mediante a energia que está. E porquê? Como eu falei há pouco, nós, portanto, o que eu acredito que agora é o presente, que eu estou a gravar o vídeo, para mim isto é o presente, mas quando tu vais ver e vais encontrar este vídeo, esse momento é o presente para ti, e para mim já é outro presente, entende? Já é outro agora, ok? Mas no momento em que eu estou a gravar o vídeo e no momento que tu vais encontrar o vídeo é o presente, para mim é num momento, para ti é noutro momento, ok? O que é que eu quero dizer? Que o futuro depende do que fazemos agora no presente. Da mesma forma que o presente, aquilo que tu estás a vivenciar agora, dependeu daquilo que tu fizeste no passado. Ok? Ok. Tá? Então, quando nós falamos em futuro, não existe nada determinado, não existe nada programado que vai ser assim. Entendes? O que existe são as possibilidades. Então, na malha quântica, já existe todas as realidades possíveis e imagináveis, ou não imagináveis pela nossa finitude, que tu podes vivenciar, que cada um de nós pode vivenciar. A questão é que, em termos conscienciais, nós temos que aceder a esse frame, a esse bocadinho, entendes? Por isso é que eu digo, é mais importante, e quando eu faço as minhas leituras de tarô, é isto que eu tenho em mente, é mais importante para mim que a pessoa, o consultante que me procurou, tenha consciência daquilo que está a fazer no presente para se movimentar em direção ao futuro que ele quer. E não com aquela coisa de vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai não sei das quantas, e ficar com aquela coisa muito fechada. Porque para mim a espiritualidade não é essa coisa determinista, em que te diz que vai ser assim porque eu sou taróloga, estou a dizer que vai ser assim e ponto. Isso não faz de mim uma boa taróloga, isso só faz de mim alguém que consegue ler a energia que está provável que vai acontecer, que são probabilidades, né? Mas que se tu fizeres alguma coisa diferente, isto cabe para uma leitura de tarô como qualquer outra coisa, se tu fazes alguma coisa diferente no presente, essa probabilidade já não vai existir. Aliás, vai existir, mas tu já vais ter acesso a outra probabilidade. Percebes? Então, nós, quando transitamos, ou quando nós saímos de um ponto A, isto tem a ver com os objetivos também, quando nós saímos de um ponto A e vamos para um ponto B, nós estamos o que é que nos faz ir caminhar para o ponto B? O que é que nos faz estar no ponto B? É aquilo que nós fazemos na jornada, durante o caminho. Certo? Durante essa ponte. Essa ponte é importante. Porquê? Porque nós vamos percebendo quem nós temos que nos tornar para estar no ponto B e vamos criando o caminho, né? Digamos, em termos energéticos, quânticos, sei lá como é que vocês querem chamar, porque eu não sou muito de termos técnicos, né? E nós vamos caminhando, entenderam? Até chegar nessa malha quântica, em várias realidades, até chegarmos à realidade que nós queremos, até termos acesso a essa realidade que nós queremos, que será o nosso futuro, que depois vai ser o presente. Entendem? Então o futuro não existe, não dessa forma, nós falamos há pouco, não é? Num dos pontos, o passado, presente e futuro, como o tempo que nós conhecemos, não existe. Tudo acontece ao mesmo tempo, não é? Porque é todas as realidades.
eu tenho aqui uma imagem na minha cabeça, mas como é que eu vos vou explicar isto? Como é que eu vos vou... Era se eu soubesse desenhar, desenhava e vocês viam e percebiam, mas como eu... Enfim, eu sei desenhar, então vos posso mostrar, né? O que está a imagem que está na minha cabeça, uma pena. De facto, se eu soubesse desenhar, desenhava a imagem que eu tenho, entenderam? Então, as dimensões, as realidades, elas todas acontecem e há tudo a acontecer ao mesmo tempo, entenderam? Só que nós vamos ter acessos. Nós vamos acedendo consoante aquilo que nós estamos a fazer agora, ok? Por isso é que há pessoas que conseguem atingir um objetivo e outras que não conseguem. Porquê? Porque elas, depende do que nós fazemos aqui. É isto mesmo, depende do que nós fazemos no momento presente, no agora. Por isso é que é importante. E eu prezo por isso, entendem? Numa leitura de tarô, eu tenho uma probabilidade, eu consigo ver a probabilidade, tal como numa empresa, também fazem-se as probabilidades, as previsões para o próximo ano, mesma coisa, não é? Dentro de uma empresa, eu acho que se chama prospecções, não sei, enfim, faço estas projeções para o próximo ano, consoante a energia que está, ou seja, consoante aquilo que está a acontecer no momento, eles fazem a previsão para o próximo ano, certo? De objetivos, então cada um tem uma meta para atingir dentro das empresas e é isso. Quando nós dizemos uma previsão, não é mais do que uma previsão, não é determinante, não é uma coisa fixa que vai acontecer de facto, é uma possibilidade, certo? Então o que isso quer dizer? Que se eu faço alguma coisa diferente, ou se nós, enquanto coletividade, enquanto humanos, fazemos alguma coisa diferente e caminhamos numa direção diferente, aquilo que estava previsto deixa de ser uma possibilidade a outra possibilidade. Nós caminhamos em direção da outra possibilidade, ok? Então, para mim é muito mais lógico, ou muito mais assertivo, ético, não sei. Eu vejo a possibilidade, a probabilidade que está, não é? Que a pessoa, que o consultante está-se a aproximar dessa probabilidade que seria o futuro. E eu vejo, olha, se continuares nessa energia, é isto que te pode acontecer. Mas se fizeres isto, e aí vem a mensagem, ou a orientação do tarô dos oráculos, se fizeres desta forma ou daquela, talvez tu não tenhas que passar por isto. E talvez tu caminhes noutra possibilidade, entendes? Então para mim faz mais sentido assim, do que dizer, olha, vai-te acontecer isto, vais fazer isso aqui, vai-nos ter as contas, e é isso. E eu sou a ótima cartomante, porque afinal de contas eu previ o futuro. E deu tudo certo, e foi tudo exatamente, aconteceu tudo exatamente como tu tinhas dito que ia acontecer. Isso para mim não é ser bom tarólogo, cartomante, desculpem, não é, ok? Isso só simplesmente é o ego a falar, porque eu prefiro que a pessoa não passe pelo aquilo que eu vi, que às vezes passa, não vou mentir, às vezes as pessoas passam mesmo porque não... Enfim, porque não seguiram ou não quiseram olhar muito para a orientação ou era aquilo que mesmo que tinham que vivenciar. Mas eu prefiro mil vezes que as pessoas não passem pelos precipícios que às vezes aparecem no tarô, do que propriamente que passem só para dizer que sou uma excelente cartomante, que a minha molinha, não é? Entendem? Então eu vou mais por aí. Mas pronto. Então, estes são as minhas aprendizagens. O vídeo já ficou longo. Eu espero que vocês não tenham meio que bugado aí a vossa cabeça. Alguma dúvida, se eu souber explicar, se eu conseguir explicar, eu venho aqui falar, obviamente, não é? Se vocês tiverem outras aprendizagens, ou então, se vocês tiverem alguma coisa a complementar a cada uma dos pontos que eu aqui trouxe, vocês também podem fazer, não é? Porque afinal de contas é para partilhar, é um local de partilha, de troca, certo? Vou ficando por aqui e vejo no próximo vídeo. Beijinhos!